Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste momento, um manto de paz, tecido com o mais puro amor celestial, desça sobre o seu lar, cobrindo cada coração, cada vida, cada canto da sua casa. Que o selo do Altíssimo seja colocado sobre a sua porta, um sinal de proteção divina que guarda e livra de todo o mal. Sejam bem-vindos a este espaço sagrado, a este altar de oração que construímos juntos, onde as nossas vozes se unem para clamar por aquilo que temos de mais precioso, a nossa família. Pai amado, em nome poderoso de Jesus Cristo, nós nos levantamos em fé e autoridade espiritual neste momento. Não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo, herdeiros de uma aliança de vitória. Nós nos revestimos da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. E nesta autoridade que nos foi conferida, nós declaramos que toda arma forjada contra a nossa casa não prosperará. Nós nos levantamos contra o espírito de divisão, que tenta semear contendas, amargura e separação entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre irmãos. Pela autoridade que há no nome de Jesus, nós o repreendemos e ordenamos que ele se retire agora. Nós quebramos, em nome de Jesus, toda a maldição de contenda, de divórcio, de adultério que possa ter sido passada através das gerações. Nós cancelamos o poder de palavras de maldição, de críticas destrutivas, de fofocas e de calúnias que foram lançadas para desestabilizar os nossos lares. Nós declaramos que essas palavras caem por terra e não têm poder sobre nós. Nós desfazemos agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda a obra de inveja, de feitiçaria, de magia, de qualquer ataque espiritual que tenha sido direcionado contra a harmonia e a prosperidade da nossa família. Nós erguemos um muro de fogo do Espírito Santo ao redor dos nossos filhos e filhas. Nós os cobrimos com o sangue do Cordeiro e declaramos que o devorador, o destruidor, não tocará em suas vidas, em suas mentes, em seus corações ou em seu futuro. Nós ordenamos que o espírito de rebeldia, de vício, de desobediência e de confusão mental se afaste dos nossos filhos. Nós os consagramos a Ti, Senhor, e proclamamos que eles são herança do Senhor, e o fruto do nosso ventre é o seu galardão. Nós declaramos a vitória de Cristo Jesus sobre cada área da nossa vida familiar. Onde havia discórdia, nós proclamamos a paz. Onde havia feridas, nós proclamamos a cura. Onde havia falta, nós proclamamos a abundância. Onde havia trevas, nós proclamamos a luz de Cristo. Porque a nossa família não pertence ao acaso, ela pertence ao Senhor, comprada e lavada pelo precioso sangue do Cordeiro. Agora, respire fundo. Permita que a intensidade desta batalha espiritual dê lugar a uma profunda reflexão no coração do Pai. Quero que você venha comigo em uma jornada para o coração de uma das histórias mais comoventes da Bíblia, que se encontra em Lucas, capítulo 15. É a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a história do pai que ama incondicionalmente. Imagine a cena. Um filho mais novo, talvez impaciente, talvez seduzido pelas luzes de um mundo que ele não conhecia, aproxima-se do seu pai e diz palavras que devem ter rasgado a alma daquele homem. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Em outras palavras, Pai, para mim você já está morto. Eu só quero o que é meu. Você consegue sentir a dor contida naquele pedido? A rejeição?
Mesmo assim, o pai, num ato de amor doloroso, divide os seus bens e o deixa ir. O filho parte para uma terra distante e lá ele esbanja tudo. Cada moeda, cada herança é gasta em uma vida de prazeres vazios. E quando o dinheiro acaba, os amigos falsos desaparecem e uma grande fome assola a terra. Ele, que era filho de um homem rico, agora se vê desejando comer a comida dos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Ele chegou ao fundo do poço. E é lá, no meio da lama, da fome e da solidão, que ele cai em si. Ele se lembra da casa do seu pai. Ele se lembra que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E ele toma a decisão de voltar. Mas o que me toca profundamente não é apenas o arrependimento do filho, mas a atitude do pai. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Isto significa que todos os dias, aquele pai subia ao ponto mais alto e olhava para a estrada, esperando, ansiando, com o coração apertado de saudade, pelo regresso do seu filho. Ele não estava com uma lista de acusações. Ele não estava preparando um sermão. Ele estava simplesmente esperando. E quando ele o vê sujo, maltrapilho, cheirando a porcos, ele não sente nojo. Ele é movido por íntima compaixão. Ele corre ao encontro do filho, algo que um homem de sua posição não faria. Ele o abraça e o beija. Antes que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado de arrependimento, o pai o interrompe e grita para os servos: "Tragam depressa a melhor roupa, um anel para o seu dedo e sandálias para os seus pés. E tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Esta história é um espelho do coração de Deus para a sua família. A primeira lição que aprendemos é que o amor de Deus nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho ou filha que se desviou. Talvez eles tenham feito escolhas que o envergonharam, que o feriram profundamente. Talvez a comunicação tenha sido cortada e o silêncio grite mais alto do que qualquer palavra. O Pai Celestial, assim como o pai da parábola, está na estrada olhando e esperando. O amor dele não se baseia no desempenho dos seus filhos. O amor dele não diminui com os erros deles. Ele continua a amar, a esperar e a acrar na restauração. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, porque o Pai Celestial não desistiu. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho pródigo só começou a sua jornada de volta quando caiu em si. A nossa oração hoje é para que os nossos entes queridos que estão longe, perdidos em terras distantes, sejam vícios, relacionamentos errados, amargura ou orgulho, possam cair em si. Que o Espírito Santo possa trazer à memória deles o amor, a segurança e a identidade que eles têm em casa, na família e principalmente em Deus. A restauração começa com um momento de lucidez espiritual, e nós podemos e devemos orar por isso. E a terceira lição, talvez a mais difícil, é o poder do perdão para restaurar a família. O pai não apenas perdoou, ele celebrou. Ele restaurou a identidade do filho com a roupa, o anel e as sandálias. Ele restaurou a comunhão com uma festa. Quantas vezes em nossas famílias nós guardamos ressentimentos, erros do passado que se tornam armas no presente? Você tem agido como o pai que corre ao encontro, ou como o irmão mais velho que ficou do lado de fora, cheio de justiça própria e raiva, recusando-se a participar da festa da reconciliação? A cura da sua família pode estar esperando pela sua decisão de correr, de abraçar e de celebrar o perdão, em vez de exigir justiça. Agora,
Eu quero que você entenda que este Pai que espera de braços abertos é o mesmo Pai que nos promete proteção e cuidado diário. As Escrituras são a sua carta de amor para nós, cheia de promessas que são o nosso refúgio. O Salmo 91 é a promessa da proteção deste Pai Celestial para os seus filhos. É o escudo da fé que ele nos entrega para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o Salmo 23 é a afirmação do seu cuidado, da sua provisão e da sua guia constante para toda a nossa família, o nosso bom pastor. Portanto, agora, eu o convido a fechar os seus olhos, se puder, a aquietar a sua alma e a receber estas palavras, não como um poema antigo, mas como uma declaração de fé viva e poderosa sobre a sua casa. Receba o Salmo 91 como um decreto de proteção divina sobre a sua vida e a sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Santo, nosso protetor e provedor, nós nos apegamos às tuas promessas. Com base em tudo o que mamos e declaramos, nós agora unimos os nossos corações em uma só voz para clamar pelas famílias que nos ouvem. Senhor, nós te pedimos por cada filho e filha que, como o pródigo, se afastou de casa. Onde quer que eles estejam, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo os alcance, que eles caiam em si e sintam uma saudade santa do lar, do amor, da Tua presença. Nós quebramos as correntes dos vícios, das más companhias, das mentiras do inimigo que os mantém cativos. Criamos agora um caminho espiritual de volta para casa e declaramos que eles voltarão, para a glória do Teu nome. Para os casamentos que estão em crise, para os casais que estão à beira do divórcio, nós liberamos o bálsamo de Gileade. Onde a comunicação foi quebrada, restaura o diálogo. Onde o amor se esfriou, reacende a chama do primeiro amor. Onde houve traição e feridas profundas, libera a graça sobrenatural do perdão e da reconciliação. Que cada lar seja um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja. Nós oramos pela reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes. Arranca toda a raiz de amargura, todo o orgulho, todo o ressentimento. Ensina-nos a ser como o pai da parábola, prontos para correr, abraçar e celebrar o retorno, em vez de guardar mágoas. Conforme a promessa do Salmo 23, nós declaramos que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida,
e de falta em cada família. Abre as comportas do céu, Senhor, e derrama a tua provisão financeira. Supre cada necessidade, desde o pão de cada dia até os grandes sonhos e projetos. Que não falte trabalho, que não falte sustento, que não falte a bênção da prosperidade em cada casa. E Pai, nós oramos pela cura. Cura para os corpos enfermos, desde a cabeça até a planta dos pés. Que toda a doença, toda a dor, toda a enfermidade seja agora consumida pelo poder que há no nome de Jesus. Mas também oramos pela cura da alma, a cura das emoções feridas, dos traumas da infância, das memórias dolorosas. Restaura a alegria, a paz e a saúde integral a cada membro de cada família representada aqui. Eu convido você agora, com fé, a escrever o nome da sua família ou o seu pedido específico nos comentários. Não é apenas um comentário, é um ato de fé, um memorial que colocamos diante do altar do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a esperança que hoje foi semeada em seu coração floresça em testemunhos de restauração, reconciliação e milagres em sua casa. Que a sua família seja um farol da glória de Deus nesta terra. Receba esta bênção não apenas para você, mas para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.